Falar de economia agora então, porque o mercado financeiro elevou mais uma vez as previsões para inflação e dólar em meio a esse cenário de incertezas. As expectativas têm sido guiadas pelas discussões em torno da PEC do estouro e pelo presidente eleito Lula ainda não ter apresentado o nome que vai chefiar a pasta da Fazenda. A repórter Carla Chaves traz as projeções do Boletim Focus, divulgado nesta segunda-feira. Carla, boa noite. Oi, Márcio. Boa noite para você, boa noite a todos. Olha, foram várias pequenas elevações do que a gente tinha na semana passada. Começando, por exemplo, pelo câmbio. Pelo Boletim Focus, 2022 deve fechar com um aumento, com o dólar em R$ 5,27. Na semana passada era R$ 5,25. Subiu um pouquinho, mas subiu. E aí, se há um aumento no câmbio, isso automaticamente pressiona a inflação. Temos uma perspectiva também de inflação maior, segundo esse último Boletim Focus, fechando o ano de 2022. Estava em 5,88%, agora foi para 5,91%. Uma pequena elevaçãozinha também na projeção para 2023. Estava em 5,01%, foi para 5,02%. A Selic se manteve estável, comparando com a semana passada, em 13,75%. Eu acho que é o que a gente está falando desde o início do jornal, bem exemplificado, O mercado definitivamente não gosta de não saber o que pode acontecer. Márcio. Muito obrigado, Carla Chaves, que falou com a gente ao vivo de São Paulo. Eu vou trazer essa análise agora, claro, com a nossa Raquel Landim, nossa analista de economia, que sempre nos ajuda a traduzir esses números. Mas chama atenção a questão dos juros, Raquel? Se a gente esperava que fosse cair para um dígito só, a nossa taxa de juros em 2023 deve ficar em 11,5%. A queda deve acontecer só em 2024 para 8,25% e em 2025 chegar a 8%. Ainda assim, bastante elevado, Mas olha a inflação, Márcio. Nós estamos falando de uma inflação neste ano que vai sair de 6% para uma inflação que continua em 5%. O Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, que tem mais 2 anos de mandato, ele vem fazendo uma série de alertas com essa mudança de política fiscal, com esses... Acho que não é nem para falar em mudança, porque desde a eleição você já tinha um estímulo de gasto muito grande, o governo já vinha estourando o teto de gastos. Então, por conta dessa irresponsabilidade fiscal que começa com Bolsonaro e segue com Lula, dificulta demais a vida do Banco Central. Você faz... O governo Bolsonaro só conseguiu segurar a inflação de uma forma artificial. E aí, passou a eleição, os preços já estão aí de novo mais pressionados. E o Campos Neto fez esse alerta em diversas ocasiões. Se você tem uma política fiscal mais expansionista, você vai tornar a vida da política monetária e a vida do presidente do Banco Central mais difícil. E a consequência disso são empréstimos mais caros e menos crescimento. A previsão para o PIB do ano que vem, uma alta de 0,7%. Agora, em cima dessas informações, eu queria jogar para vocês dois, tanto para o Mário quanto para você, Renato. O ministro Paulo Guedes disse que não vai entregar uma herança maldita ao novo governo e traz uma série de informações dizendo que as contas estão... traz legados positivos, lembra as contas públicas com superávit. Mas se a gente lembra que os carros da Polícia Rodoviária Federal não conseguem fazer manutenção, se a Polícia Federal não tem passaporte para emitir, e hoje saiu, acho que foi no CNN, no Novo Dia, a gente deu a informação que investimentos em políticas para mulheres, esses investimentos caíram 93%, é claro que está sobrando dinheiro, porque a gente não está gastando com o que deveria fazer, como, por exemplo, investimento em políticas públicas para mulheres. Sem dúvida. Acho que os efeitos dessa pressão fiscal eles já ficam claros quando a gente vê esses movimentos e, ao mesmo tempo, vamos lembrar de alguns detalhes. Óbvio que um cenário de aumento de inflação, aumento de juros, eles também impactam toda a discussão que a gente tem de PEC de transição, porque no final o governo é endividado exatamente dentro dessas mesmas proxies. Então, subindo, as dívidas ficam mais caras para o consumidor. Um fator extremamente representativo, e a Raquel trouxe muito bem, é que a gente viu a inflação subindo logo depois da eleição. Então, a gente veio num cenário de deflação em 3 meses consecutivos e depois a gente tem um cenário de inflação.
o governo bateu muito na tecla da melhoria dos dados econômicos, há um potencial forte de entregar aí um crescimento ainda numa taxa razoável frente ao que a gente está vendo no mundo, mas ao mesmo tempo, ano que vem, a gente já volta ao cenário normal. 0,7% de previsão, segundo o próprio boletim de hoje. É um cenário difícil fora do Brasil, inflação nos Estados Unidos, que também impacta muito esse cenário que a gente vê de dólar mais caro no Brasil. E assim, quando a gente vê esse contexto, ele é extremamente complexo, não só para as contas do governo, mas também para qualquer potencialidade, se a gente lembrasse de um governo Lula 1. Então, assim, aumento, expansão de crédito, o potencial que esse consumidor teria de gastar mais ali no varejo, vai dificultando a vida não só dos setores e do consumidor, mas obviamente também do governo. Então, o cenário não parece muito otimista e, ao mesmo tempo, esses pequenos efeitos, eles já aparecem hoje. A gente não vai precisar esperar 2023 para começar a notar esses fatores. Fazer um complemento rapidinho. Eu não gosto desse termo herança maldita, porque o PT ele usou muito esse termo no passado para justificar os seus erros. E aí fica muito simples, né? O ministro Paulo Guedes tem alguns pontos positivos quando ele, por exemplo, não reajustou salário de servidor, ou privatiza a Eletrobras, ou, enfim, quando você puxa ali na gestão dele, vai ter pontos para ressaltar. Agora, efetivamente, o orçamento da União deste ano, ele está depauperado em várias áreas e ele foi inflado por antecipação de dividendos das estatais. Então, o número que está aparecendo ali no final do superávit, na minha avaliação, ele não é um número que expressa tanta confiança. Agora, é diferente você tratar isso como uma herança maldita que justifica tudo que você fizer de errado depois. Eu queria trazer a sua visão também, Mário, dessa mesma questão, desse momento econômico e a perspectiva que se cria para 2023. Eu volto ao que eu disse no início do programa, e que eu acho realmente espantoso, é que a gente não sabe o tamanho do buraco fiscal. Olha, o Samuel Pessoa deu uma entrevista ao Metrópole, site que eu trabalho, né, dizendo justamente que a herança não era maldita, né? Apontando que o Brasil que o governo Bolsonaro entregará é melhor do que o Brasil que ele recebeu. Não o Brasil, vamos lá, as contas, né? Agora, ninguém sabe, nem ele, quando ele deu essa entrevista, ele falou, não, olha, o buraco pode ser de 200 a 250 bilhões. Veja, 50 bilhões virou troco. Aí depois vem o Meirelles, volta a dizer 400. A gente vai saber mesmo o tamanho da encrenca, né, quando começar esse governo de fato, a gente vai entender. Agora, acho inclusive que muito provavelmente, talvez a gente até sinta saudade do Guedes em algum momento, né? Apesar de todas as concessões que ele fez, né, a esse expansionismo. Agora, querido, eu volto a perguntar, da onde vai tirar o dinheiro? Né? Quer dizer, em algum momento alguém vai ter que dizer. O PT já está falando em reforma tributária, né? É preciso uma reforma tributária, que é um assunto que nos acompanha desde sempre, né? É preciso que haja uma reforma tributária. É preciso tributar melhor, de uma maneira mais equânime, né? Agora, qual é essa reforma? Que tamanho terá essa reforma? Qual a capacidade do novo governo, fazer uma reforma de fato, né? Uma reforma tributária que dê conta desses custos que vão se acumulando no Brasil. Agora, do ponto de vista assim, do longo prazo, né, a sinalização é muito ruim. É muito ruim. Porque é um governo que não vai privatizar, é um governo que fala em revogar avanços que foram feitos no país, como os avanços da reforma trabalhista, que flexibilizaram o mercado de trabalho. Então, todos os sinais que estão sendo emitidos não são bons sinais, entendeu? Então, assim, em algum momento, não vai dar conta, se o Lira, o Centrão, o pessoal que está segurando ali, seja com interesses escusos ou não escusos, né, não vai dar conta vai chegar um momento que o governo vai precisar dizer, né, qual é a dele. Vai ser mais responsável, não vai ser mais responsável, estão falando até em desprivatizações, né, digamos assim. A gente falando que os Correios, por exemplo, e tudo isso é muito ruim, gente. O cenário não está legal, viu? Não tá bacana, não. Felipe, seria importante ter a sua visão nesse momento, até dessa, de novo, fazendo a perspectiva para o ano que vem, para os próximos anos, do que esse governo está entregando para o governo eleito de Lula.
Olha, Márcio, entregar o Brasil numa condição melhor do que o governo Dilma Rousseff deixou, acho que era uma obrigação do Jair Bolsonaro. E só de haver uma dúvida a respeito disso e um debate mostra que o governo dele fracassou em diversos aspectos. Teve o mandato tampão do Temer, mas fazia parte ali daquele mandato da Dilma e ela foi empichada no momento de crise econômica, de indignação popular, que foi turbinada, evidentemente, pelos escândalos de corrupção, mas que teve uma raiz jurídica ali nas fraudes fiscais esquadrinhadas pelo então procurador Júlio Marcelo de Oliveira. Então, assim, Jair Bolsonaro ele pegou uma reforma da Previdência já engatilhada para fazer no começo do governo e ele poderia ter emplacado em sequência a reforma tributária, a reforma administrativa. Ele teve tempo para isso antes da pandemia, mas ele nunca teve muita convicção liberal para fazer esse tipo de reforma e sempre teve muito receio de qualquer pressão política que pudesse resultar num dano eleitoral para ele. Foi adiando tudo, depois foi precisando fazer o possível para se reeleger e o Paulo Guedes ele teve uma postura que me parece bem diferente do que aquela que já na transição os economistas liberais que foram apoiar o Lula estão tendo, que é uma postura crítica em relação a qualquer tipo de irresponsabilidade, ainda que só sinalizada nesse momento. Então, de fato, vai haver um momento em que o Lula vai precisar se posicionar em termos práticos, mesmo que ele não diga isso, porque é da natureza do Lula todo esse sabão. Ele vai fazer um discurso por um lado, ele vai ter uma medida prática por outro e ele vai tentando se equilibrar sem deixar muito claro qual é o caminho, mas ele vai escolher o caminho mais conveniente para ele. Se qualquer coisa der errado, ele vai colocar a culpa nos outros, que é aquilo que ele sempre fez.